Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui para aprender um assunto muito interessante, que também faz parte aí do assunto que vocês estudam durante o ano. Aí vocês estão me perguntando, que assunto é esse, professor? Esse assunto hoje vai falar de uma civilização, ou de um país, ou de um lugar, né? Muito bacana, muito importante e que tem uma potência muito grande. E aí, você já sabe qual é? Não sabe? Então, fica sentadinho aí, pega o caderno, pega o lápis e vamos fazer as nossas anotações e prestar atenção, hein? É importante prestar atenção que a aula de hoje requer muita atenção porque tem uns nomes complicados, hein? Tem uns nomes complicados. Mas se você não sabe onde é, nem sabe qual é o local, o assunto dessa aula, não se preocupa, porque hoje a gente vai falar sobre a China. E a China antiga, tá? Isso mesmo. Quando a gente vai falar da China, hoje eu trouxe a proposta para vocês, vocês alunos, a gente vai falar da China há 2000 anos antes de Cristo até a 1912 depois de Cristo. Então, ó, é um tempão. Eu tentei botar o máximo de coisa possível, mas não deu, porque é um assunto muito longo. Isso não quer dizer que você também não pode pesquisar depois em alguns sites muito bacana. Professor, qual é o site que o senhor indica para a gente pesquisar? Um site bacana mesmo. TV Escola, aqui conosco. Lógico, vocês podem assistir as nossas aulas, mas tem o Brasil Escola, você digita lá Brasil Escola, Info Escola e Educa Brasil. Esses sites são fantásticos, gente. Essa galera que faz esses sites, essas páginas, eles são 10 mesmo. Então, vai lá que esses sites são show de bola, tá? Então, inclusive, eu dei uma pesquisada lá para trazer essas novidades para vocês aqui, esse assunto bacana. Ou no livro também, no livro de vocês tem esses assuntos que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Então, como eu falei, a gente vai falar sobre a China antiga, de 2000 anos antes de Cristo até a 1912 depois de Cristo, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje e vamos prestar atenção nos slides, ok? Primeiro slide, gente, a gente vê aqui o seguinte, vamos lá, vamos observar aqui, corta pra cá, olha só. Primeiro slide bacana, vamos observar aqui. E o que é que esse slide ele traz para nós? A origem da civilização chinesa, sendo parte de uma das mais antigas civilizações conhecidas, o Império Chinês já existia antes mesmo da ascensão de Roma no mundo antigo e perdurou mesmo após a queda do Império Romano. Além de terem sido responsáveis pela descoberta da pólvora e da invenção do papel e da bússola, segundo os economistas, a China tem grande chance de se tornar futuramente uma das maiores economias do mundo. Foi na China que foram encontrados os vestígios dos fósseis do Homem Pequim, né? Ou, cientificamente falando, Homo erecto pequinense. Então é Homo erectus pequinense, que é um dos mais antigos fósseis pertencente à espécie humana. Esse provavelmente é um antepassado que teria vivido há mais de 400 mil anos e andava ereto. Volta pra cá! Então, gente, tem 3 informações que eu queria chamar a atenção de vocês nesse slide aí, muito bacana. Primeiramente é o seguinte, que a civilização chinesa, o Império Chinês, a população chinesa é uma população extremamente antiga. Tão antiga quanto a civilização romana. Então a gente vê que ela realmente é antiga mesmo, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é essa descoberta que eles fizeram, que foi muito importante para o mundo, para a sociedade de modo geral, que foi a descoberta ou a criação tanto da pólvora quanto da bússola, né? Tudo isso foi muito importante e ajudou bastante as pessoas naquela época que não tinham esses utensílios para poder trabalhar ou viver ou usar, obviamente, né? E o outro ponto que eu chamo a atenção de vocês é essa grande descoberta arqueológica que a gente viu aí no slide. Essa descoberta é magnífica, porque até então a gente achava muito que só tinha ancestrais tão antigos assim na região ali do continente africano, da Europa também, né? Foi achado, e inclusive aqui no Brasil. Mas nunca ninguém parou para pensar e olhar um pouco para aquela região ali da China.
E na China foi feita essa descoberta do Homo erectus. E era um Homo erectus porque há muitos anos atrás, há 4.000 anos atrás, esse homem já andava ereto, então, ou seja, em pé, como nós. Um pouco meio curvado, mas não deixava de ser em pé, praticamente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí desses primeiros slides. E a gente vai agora para o segundo slide. E o que é que esse segundo slide fala? Gente, a partir desse segundo slide, a gente vai observar agora as dinastias. Porque antigamente, como eu já estou trazendo na China antiga, eu quis trazer para vocês um pouco sobre as dinastias antigas da China. Então, a aula vai ser basicamente falando sobre essas dinastias, o que é que elas eram, o que elas fizeram, como é que funcionava essas dinastias. Beleza? Vamos lá. Corta para cá, vamos observar aqui o slide. Então você que está em casa, presta bastante atenção aqui no slide, porque tem alguns nomes difíceis e eu vou aqui apontando para vocês, beleza? Primeira dinastia, a dinastia Xia. Xia, isso mesmo. X-I-A, isso mesmo, Xia. A dinastia Xia é algo místico. O primeiro governante chama-se Fuxi. Olha para cá, olha para o slide aqui, ó, olha aqui, veja aqui, ó. Fuxi, olha como é que se escreve Fuxi. Não sei se pronuncia exatamente dessa forma, né? Porque a linguagem dele é totalmente diferente da nossa. Mas vamos lá. Fuxi, que domesticou os animais, instituiu o casamento. Depois foi o Shenog. Shenog, olha como se escreve Shenog. Observa aqui no slide. Que introduziu a agricultura, a medicina e o comércio. Mais tarde veio o outro. Olha, veio quem aí, ó? Huangdi. Huangdi. Olha como se escreve Huangdi. Huangdi, Huangdi, né? O imperador amarelo, a quem foi atribuída a invenção da escrita, da cerâmica e do calendário. Séculos mais tarde, surgiu o imperador Yuan. Olha, esse imperador foi muito importante, hein? Que governou sabiamente e introduziu o controle de cheias. O seu feito mais notório foi a sua decisão de não eleger o filho como o futuro imperador, por não considerar digno, mas um sábio humilde do nome chamado Shu. Olha como é que escreve Shu, S-H-U-N, isso mesmo. Volta pra cá, corta aqui em mim. Olha só, pessoal, tem alguns nomes difíceis, mas aí vocês vão observando aí o slide que a gente vai podendo acompanhar, você que está em casa, tá bom? Gente, o que me chamou a atenção nesse slide foi essa questão, essa grandeza que esse pai, esse imperador teve, né? Porque geralmente o que é que acontecia nessa época? O imperador era um cargo que passava de pai para filho, era uma coisa meio que hereditária, né? E aí o que é que acontecia? O imperador chegou e disse, rapaz, eu não vou passar meu cargo para meu filho não, porque meu filho não é uma pessoa digna de assumir esse cargo. Então ele teve essa humildade de reconhecer que o filho dele não tinha capacidade de assumir o governo. E na China é muito forte essa questão de você ser digno daquele cargo, ser digno de assumir aquela posição. E um cargo de imperador, nessa dinastia Xia, era um cargo muito importante e o imperador, então o imperador da época, né? Ele chegou e disse, ó, realmente, meu filho não tem condição. E ele pegou e nomeou outra pessoa, uma pessoa que ele viu que tinha humildade, que tinha capacidade para assumir esse cargo nessa dinastia. Toda essa dinastia que tiveram vários imperadores, como vocês observaram aí. Tá bom? Beleza? Vamos lá para o próximo slide e vamos ver qual agora vai ser a próxima dinastia. Olha só, gente. Muito importante agora. Ó, observe aí, vamos para cá, para o slide. Então, o que é que falar aí? A agricultura e sua colheita mais importante era o milhete, ou paiso. O clima da planície dos norte da China era então mais tropical e arborizado, necessitando assim de uma grande quantidade de mão de obra para libertar para a agricultura. Graças às provas do poder se tornou ideal. Então o que é que acontece aí? Eu vou explicar para vocês. A religião Shang e o povo Shang adorava vários deuses, dos quais muitos eram ascendentes da realeza, outros eram espíritos da natureza e ainda outros possivelmente derivavam-se
de mitos populares ou de cultos locais. O culto dos ancestrais era praticado por grandes parcelas da população e permaneceu uma parte essencial do culto religioso até os tempos modernos. Um estudo recente mostra que a palavra D-I, significa deuses. Coletivamente e apenas com um show surgiram a ideia de um deus principal. Então, vamos voltar para cá. Aí vocês me perguntam, professor, o senhor está falando aí de qual dinastia agora? Muita calma nessa hora. Eu estou falando aí ainda da religião que permanecia aí no império da religião aí do tempo do Shu. O Shu, no período ainda da Xia, tá? Ele, depois que sai da dinastia Xia, vai entrar na dinastia Shang. Aí vocês me perguntam, como é que se escreve Shang? S-H-A-N-G. É a dinastia Shang. E dentro dessa dinastia Shang, porque eu estou falando numa sequência, depois da Xia vem a Shang, né? O que é que acontece? Tem essa questão do culto religioso. E um grande detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa questão religiosa é que essa dinastia, nesse momento da história, eles acreditavam em reencarnação, né? Então era uma religião que acreditava em reencarnação, nessa questão dos ancestrais, dos espíritos ancestrais e nos espíritos da natureza, para ajudar, né, o dia a dia ou as pessoas que assim precisavam de algum tipo de ajuda espiritual, ou até mesmo de vamos dizer assim, de uma ajuda de você vai tomar alguma decisão, né? Você vai fazer algo novo, então vai lá, se consultava os horóscopos da época, ou os oráculos, que era muito comum, para saber se aquilo realmente ia dar certo. E nesse caso eram os espíritos, os ancestrais. Muito parecido com a questão dos indígenas, aborígenes de determinadas regiões do mundo também, essa questão aí, tá? Vamos para o próximo slide. Olha só, vamos para cá. Na tradição historiográfica chinesa, os líderes do Shou aqui, olha aqui, ó, C-H-O-U, dispararam a família Yan Shang, legitimaram seu domínio invocando o mandato do céu. Noção segundo a qual o rei, o filho do céu, governava por direito divino, mas a perda do trono indicaria que ele havia perdido o tal direito. O mandato do céu estabelecia que os Shou, olha aqui o Shou, assumiriam ascendência divina. De quem? Tian Yung Shangdi. Olha para cá que vocês vão observar que esse nome é difícil. Olha aqui no slide. Então, olha aí como é que fala esse nome. Tian Yang Shangdi. Isso mesmo, tá vendo? Como é que se escreve? Sobre a ascendência divina dos Shang e Shangri. Shang ou Shangri. Os Shou têm sido considerados feudais. Eles eram considerados feudais, tá? Na historiografia ocidental, o período Shou é usualmente descrito como feudal. Por quê? Pois o descentralizado sistema do Shou se assemelhava ao sistema medieval da Europa. Os estados pagavam tributo à capital, onde o filho do céu governava como um monarca absoluto e também devia fornecer soldados em tempo de guerra. No entanto, toda essa organização existiu de fato apenas durante o período Shou ocidental. Por quê? Porque após, a qual perdeu sua relevância com o declínio do poder real diante dos seus estados e ascendentes. Tá, gente? Então aí a gente observa como é que era, volta para cá, a gente observa como é que funcionava o sistema de governo. Então tem uma questão de um governo derrubou o outro, no primeiro momento a gente vê aí, no começo do slide, né? Essa questão de tem um lado divino, né? Você tem um mandato dos deuses, vamos dizer assim. E a forma de governar não deu muito certo, que foi uma forma de governar de forma medieval, que não era muito comum para aquela região, né? Então vamos aqui para o nosso outro slide. E o nosso último slide, vamos observar aqui. Aí vocês vão perguntar, que dinastia é essa, professor? Dinastia Qin. Ela foi a dinastia Qin que iniciou várias campanhas que levaram à unificação da China. A dinastia Qin
é famosa por ter iniciado a Grande Muralha da China, que foi posteriormente ampliada e aperfeiçoada durante a dinastia Ming, tá? Ming. Inclui-se entre as demais contribuições do Qin a unificação do direito chinês, da linguagem escrita e da moeda da China. Exatamente pela forma de governo instituída pelos Qins, extremamente centralizada na pessoa do imperador, as coisas deixaram de funcionar com o norte de Shang em 210 a.C. O sucessor legítimo do primeiro imperador foi assassinado por seu irmão mais jovem. O segundo imperador, que era Qin Shi, olha só como se escreve aqui, Qin Shi, por sua vez, foi assassinado por seu ministro Lin Si, que em 2008 a.C., foi em a.C. isso, Lin Si também foi morto em 207 a.C. Então, gente, nesse último slide aí, a gente observa que teve uma briga muito grande de poderes, né? E era dessa forma que acontecia, uma briga terrível, que um matava o outro para conseguir o cargo. E qual era o cargo mais alto naquele momento? Era o cargo de imperador. E a gente vê que não deu muito certo para alguns deles que cometeram esse tipo de homicídio, né? Matar o próprio irmão, matar o próprio colega que era seu ministro, vamos dizer assim. O ministro mata o imperador. Então, tem essa questão de querer o poder, dominar as coisas, ser o mais forte. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, pode me procurar nas redes sociais. Não se esquece. E tudo de bom, saúde e paz para todos vocês. Valeu, tchau, tchau.